Fala, gringas e gringos, aqui é o Thiago do aplicativo Na Gringa e hoje vamos começar uma jornada diferente. Hoje vai começar o Walk and Talk, que nada mais é que um projeto para a gente conversar com os brasileiros que moram na gringa e conhecer um pouco a história deles. E o Walk and Talk ele é um projeto um pouco interativo, ou seja, você vai poder através do seu celular ou da câmera ou do computador ou da televisão, vai poder escolher a posição de onde você quer ver. Então você não vai precisar ficar olhando pra gente, você vai olhar aí pra paisagem, onde a gente vai estar dando essa caminhada. E hoje é um episódio muito especial, que a gente vai conversar com o Paul. O Paul é o dono do Brasileiro, o restaurante aqui na gringa que realmente impacta a comunidade brasileira. Então a gente vai conversar aqui um pouco da história dele. E antes de mais nada, sabe aquele ritual da gente pedir para você se inscrever? Então a gente vai pedir para você se inscrever porque é um projeto novo, mas a gente vai converter a cada 3.000 likes que a gente conseguir nesse canal, a gente vai doar R$3.000 para uma instituição de caridade no Brasil. Então, primeira vez que a gente atingir essa marca de 3.000 inscritos no canal, a gente vai fazer uma doação com a ajuda de vocês de R$3.000, beleza? Então a gente torna um pouquinho mais com propósito, né? Que o Na Gringa tem esse propósito de ajudar a comunidade. Então, como a gente está te pedindo aí para você apoiar a gente vai apoiar alguma instituição no Brasil, beleza? Então vamos lá, vou apresentar aqui meu amigo Paul. Fala, Paul. Fala, Thiagão, tudo bem? Beleza, cara? Beleza, e você, tranquilo? Beleza. Cara, antes da gente começar isso aí para dar essa caminhada, eu quero já te deixar uma pergunta muito séria. Vamos lá. Cara, qual que é o teu sentimento, entendeu? De não estar só nos paladares dos brasileiros e dos gringos, mas estar no coração dos brasileiros, porque em geral, o homesick, a gente cura o homesick bastante com comida e música. E você trouxe esse paladar brasileiro para a comunidade e vem gente até de Sydney querendo conhecer o seu restaurante quando está na região. Qual que é o teu sentimento em relação a isso? É uma coisa muito gratificante, né? Porque a gente traz um pedaço da nossa cultura para a Austrália e a gente tenta fazer esse trabalho muito bem feito, porque a gente sabe que muita gente que nunca foi para o Brasil vai ter aquele sentimento, putz, isso é o Brasil. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer uma coisa legal, uma coisa gostosa, que lembra o Brasil, que as pessoas vão comer e vão falar, putz, pô, que legal, quero conhecer o Brasil, que no Brasil não é só futebol e samba, tem a questão da culinária também, da comida. Então a gente faz esse trabalho muito sério aí, e graças a Deus, desses 8 anos de jornada aí, o pessoal tem gostado bastante. A gente é um restaurante que as pessoas falam, vêm aqui comer, então a gente tem esse carinho pelo trabalho que a gente faz. É bastante trabalho, mas de outro lado é muito gratificante também. Boa. Saber que a gente está trazendo um pouco da nossa cultura para a Austrália. Eu já comecei com essa bomba porque a gente está aqui dentro do restaurante hoje. Como eu expliquei para vocês, é um vídeo 360, ou seja, você pode dar uma volta aí com o seu dedo no celular, você vai ver o restaurante que você nunca viu, essas cores brasileiras, traz esse clima do Brasil pra gente, é um restaurante alegre, daqui a 8 anos e, cara, tem essa beleza das nossas cores, é vibrante, né? Traz essa energia aí do Brasil, um pouco da nossa alegria, sem muito samba, sem muito futebol, mas traz um pouco da nossa cultura mais... O verde e amarelo do Brasil, aquela calor humano da conversa. Sim. Então a gente traz um pouco disso aí. Então bora dar uma caminhada? Vamos lá. Então vamos lá. Enquanto ele tá fechando aqui o restaurante, vou ligar aqui, né? Porque eu já liguei a câmera para ele aqui, a televisão. Enquanto a gente vai andando aqui, galera, como eu expliquei para vocês, isso aqui é um vídeo 360. Ou seja, se você estiver no seu celular, pode passar o dedo na tela que você vai ver. Você consegue escolher o ângulo. Então a gente vai para uma caminhada aqui perto do restaurante, aqui na região de Brisbane, e você vai poder acompanhar aí um pouco, né, da cidade e ouvindo, né, e curtindo a história aí do Paul. Vai bater esse papo, bora? Bora. Beleza. Falou, meu irmão. Valeu. Bom descanso, até mais. Seja bem-vindo a Sydney. Valeu. Então vou voltar aqui até um pouco nesse ponto aí, né, você tá falando aí da comida brasileira, que isso também é um ponto interessante, né? Quero validar a minha percepção. A comida brasileira é underrated? É underestimada? Cara, isso é uma coisa que quando a gente começou o restaurante sempre pensava, né? Por que as pessoas dão muito valor para um prato italiano de comida e às vezes para nosso arroz e feijão não tem tanto esse apelo, né? E a gente sempre pensa, a gente tem que fazer uma coisa que vai cair no gosto do pessoal e eles têm esse... O que eu vou comer hoje? Um italiano? Um japonês? Não, vamos comer um brasileiro, entendeu? Uma coisa que... Então a gente sempre
prezou pela qualidade, pelo que a gente faz e trazer um pouco disso. Eu acho que hoje, graças a Deus, nesse tempo de caminhada que a gente tem aí, de 8 anos aí, um pouquinho mais, a gente hoje consegue ver que tem pessoas não brasileiras, né? Que o brasileiro a gente sabe que na maioria das vezes a gente agrada, mas que vem australianos que a gente sabe ou não. A gente tem muito cliente também aí, japonês, coreano, chinês, que vem pela comida e acabou virando cliente nosso, que vem toda semana ou 2 vezes por semana. Então hoje, graças a Deus, a gente já tem já estamos conseguindo trazer um pouco mais disso para a cultura daqui local e graças a Deus o pessoal vem gostado. E eu acho que é isso, acho que todo empreendedor que tem essa bandeira brasileira de trazer um pouco da nossa cultura através de algum serviço, de algum produto, dessa responsabilidade, né, de fazer uma coisa que as pessoas comem e falam, pô, que legal, pô, isso é brasileiro, que às vezes as pessoas têm uma ideia diferente do que é o Brasil, né? Às vezes é o futebol, o Brasil, futebol, é o carnaval, mas não é só isso, tem outros fatores, então é legal mostrar essas outras facetas da nossa cultura, né? E o pessoal às vezes, na maioria das vezes, na verdade, gosta, então essa é uma responsabilidade grande que os brasileiros que empreendem fora do Brasil carregam, né? E nessa parte assim da culinária, muito o ponto pra mim que sempre chamou minha atenção é assim, pô, a gente tem um país gigante, maior que a Europa, né? E com uma variedade de comida. Bom, galera, desculpa aí, né? Estamos sendo perseguidos aqui. Então, só voltando, né, que a gente tem um país muito grande e é muito legal que assim, cada região do Brasil tem uma cultura, tem uma comida, né? E a gente vê fora do Brasil, assim, a gente pelo menos conhecido até como churrasco, mas para ali, né? Não tem aquele lance tipo do... E o churrasco eu acho que é uma coisa bem valorizada, a gente percebe que muitas vezes a maioria do primeiro contato dos gringos com a nossa cultura culinária é com a churrascaria, né? Que é sempre uma coisa que deixa eles sempre muito encantados, né? Porque eles vêm, pô, churrasco, a carne passando toda hora, você pode comer à vontade. Então a gente aqui também tem a churrascaria na Vala, que o pessoal vai muito lá também, gosta da comida lá. Né? A gente vai passar por aqui, tem né? Esse lado do rodízio, que tem esse lado do rodízio e o pessoal gosta bastante, é uma coisa interessante, diferente para eles e eles gostam bastante. Então, mas né, a nossa culinária não é só o churrasco, não é só o barbecue, então a gente tenta trazer um pouco do nosso arroz e feijão também, a farofinha. Pô, e você traz também aqueles pratos especiais, né? Tipo, você faz uma época assim de prato especial, teve a bacalhoada recentemente. A gente faz, quando vai chegando as épocas, dependendo da época do ano, a gente faz bacalhoada, a gente tem às vezes o camarão na moranga, camarão com queijo. Então a gente faz uns especiais aí para trazer a pessoa. Agora no inverno a gente está com o caldo verde, que é uma sopinha gostosa aí que lembra um pouco do nosso Brasil. E é isso, a gente vai trazendo um pouco da cultura como a gente traz e eu acho que até aí o pessoal vem gostado, vem apreciar um pouco mais a nossa culinária aí e é bacana, é bacana. E sabe o que eu achei interessante no teu restaurante? Você começou a abrir já no sexta e sábado, né? Isso, à noite. Como é que é o público à noite? A gente abre, hoje o restaurante ele abre 7 dias da semana, a gente abre todos os dias, a gente fecha alguns feriados. A gente abre para café da manhã durante a semana e sexta e sábado a gente abre para janta também, então o nosso público da janta hoje em dia ele é mais predominante pro mais estrangeiro, né? A gente está na Austrália, tem um australiano, mas como eu disse, a Austrália é um país multicultural, né? Então a gente tem muito pessoal asiático, japonês, coreano, chinês, pessoal da Europa também, australiano. Então nosso público à noite às vezes traz a gente às vezes, por ser um restaurante brasileiro, a maioria das vezes tem vezes que você chega ali e fala assim, caramba, é restaurante brasileiro ou é outra nacionalidade? Porque tem muita gente de outras culturas que, né, justamente querem ter essa experiência de conhecer uma cultura diferente, de conhecer a cultura brasileira. E então a gente faz esse trabalho aí e graças a Deus o pessoal vem caindo cada vez mais no paladar
dos australianos, do pessoal, dos gringos, né? Como Mas você diz aí. eu posso te falar um ponto que muito bacana desse cenário quando você abriu o restaurante à noite, é o seguinte. A gente fala, é muito comum a gente falar assim, puta, vamos comer no italiano hoje, vamos comer um japonês, e aí a galera tá falando, vamos comer um brasileiro hoje. Isso. Tipo, e apesar do seu nome ser o brasileiro, né, que é um nome bem forte, mas é isso, caiu na boca das pessoas, falar assim, puta, vamos sair pra jantar hoje e comer uma comida brasileira. Por isso que o seu público à noite acaba sendo até esse mais estrangeiro, né, porque virou mais essa comida, tipo, né, de jantar mesmo, assim, né. E aquilo também, né, eu queira ou não queira, o pessoal, a gente tem um produto muito bacana que é a picanha, que é unânime. O pessoal, geralmente, quando eles comem uma carne, comem a picanha, eles amam. Então, a gente, como tem um arroz, feijão, uma farofa, uma picanha, eles provou a picanha, já era. Cara, não tem uma pessoa que eu trago aqui que come a picanha e não se apaixona. Aí, quando eles perguntam o que é, eu falo pra eles, isso aqui é rump. É o mesmo rump que vocês comem no pub. Só que é engraçado, porque a forma que a gente corta a picanha, ela dá um gosto diferente, né? Ela dá uma... Tem uma... não sei. É muito interessante, na verdade, né? Porque o rump, a gente, né, que trabalha com cozinha, o rump é a alcatra, né? E o rump cap, que o pessoal fala aqui, até hoje os brasileiros, quando chega, não sabe como eles chamam em inglês a picanha, é o rump cap. Então, o que é? É o rump com uma cap, com uma pedaço da gordura fora, né? E engraçado que na Austrália, já a picanha, o rump cap já é uma coisa que cada vez mais eu acho que está caindo no gosto do paladar australiano, porque eles já, depois que eles provam, eles já começam a procurar, e muitos açougues, muitos lugares você já consegue encontrar com o nome de picanha mesmo, né? Então isso é uma coisa que eu acho que em passos largos a gente vai mostrando um pouco da nossa cultura para os australianos. Então, e tem um lado negativo disso, tá? Que infelizmente é verdade, porque os preços agora estão muito mais altos. Eu lembro que a gente comprava picanha aqui, $11 o quilo, e mesmo antes da inflação já estava nos seus 25, entendeu? Então, a inflação popularizou muito esse corte, né? A inflação ajudou no aumento do preço, porque inclusive o preço da picanha hoje em dia é uma loucura. Cada dia é uma surpresa, cada semana é uma surpresa pra gente, e falar com o fornecedor para tentar negociar o preço. Mas hoje realmente o preço do quilo da picanha subiu bastante, ainda mais agora com essas guerras aí, esses problemas políticos Estados Unidos e Ásia. Então a gente acaba sendo afetando, porque a Austrália é um dos grandes produtores de carne, né? Inclusive a JBS está aqui, então e a gente acaba sendo afetado, o consumidor final acaba sendo afetado pelas essas brigas políticas aí. Mas aí, cara, agora eu vou fazer um rewind aqui, vamos voltar um pouquinho lá no começo, porque para quem não conhece, a gente vai fazer 2 episódios aqui, um sobre essa parte da parte de comida, né, sobre o restaurante aqui, a história do restaurante, e depois eu ia falar sobre o lado pessoal. Mas você chegou aqui na Austrália que ano? Cara, eu cheguei na Austrália em 2015, então já fazem, a gente está em 10 anos. 10 anos de... Minto, 2014 eu cheguei na Austrália, 2014, já estou 11 anos aqui já, 2014, e são 11 anos de Austrália, desses 11 anos, 9 anos de restaurante. Então praticamente a minha vida na Austrália está sendo de trazer um pouco da nossa cultura para cá, e é uma coisa muito gratificante, né? Que a gente, acho que assim, a maioria do empreendedor, quando faz uma coisa que procura buscar alguma coisa que gosta de fazer. E eu falo que eu acho que o que eu gosto de fazer é servir, então acho que a gente tenta fazer esse trabalho bem feito. Mas é isso, nem sempre foi, desde o começo nunca foi só o restaurante, né? A gente, quando vem para a Austrália, a maioria das vezes a gente está fugindo ou tentando se redescobrir, e como qualquer imigrante que às vezes vem como estudante para cá, a gente trabalhei como cleaner. Você fazia o que no Brasil? No Brasil eu trabalhava com marketing, então meu último trabalho eu trabalhava na Ferreiro, na área de trade marketing, então a gente fazia o material de venda para os produtos para vender em mercados, varejistas, e trabalhei também com marketing de shopping center, então o que me ajudou muito a ter uma visão mais ampla
Boa. de loja, de produto. Então, a minha área no Brasil era marketing, mas eu acho que quando eu cheguei, eu já estava meio que saturado do que eu fazia, eu estava cansado. E quando a Ferreiro, o escritório dela era em Curitiba, e chegou um momento que eles estavam indo para São Paulo, fizeram aqueles planos, aqueles pacotes de mudança, e eu falei assim, eu acho que essa é a minha hora de buscar outros ares, achar alguma coisa que eu já estava cansado, tentar me redescobrir o que eu gostava de fazer. E hoje eu vejo que não consigo me ver mais atrás de uma empresa, de um computador. A gente não sabe o dia da manhã, né? Mas eu acho que... Mas essa vida de morar fora, tipo assim, tem muito essa quebra, né? Quando a pessoa ela vem com essa ideia que nem você vê assim, de tipo, porque tem gente que já vem transferido, só quer vir já para trabalhar na área, aí é outra história. Mas, por exemplo, nessa jornada, né, que é a grande maioria, queira ou não, te dá uma oportunidade de se redescobrir, de experimentar uma coisa nova, de tentar dar um break naquela carreira de trabalho, de empresa, e se expor em coisas, cara, que a gente nunca imaginou trabalhar, né? E eu acho que a Austrália justamente permite a gente fazer isso, né? Porque você aqui, você consegue trabalhar em várias áreas. E se você não está feliz, você muda e ela te permite isso, né? Quando você consegue, sei lá, a gente quando chega com um pouco menos de inglês aqui, ou até com mais inglês, não tem problema não. A gente vai trabalhar em restaurante, vai trabalhar em café, às vezes você vê que você tem uma aptidão para trabalhar com o público ou não tem, às vezes é difícil trabalhar, tem gente que não tem essa desenvoltura para lidar com o público, mas às vezes a gente se descobre trabalhando em um restaurante, trabalhando num café. Então, quando eu vim para cá, eu já sabia que eu queria empreender, mas não sabia com o quê. Na minha cabeça, eu queria empreender com café, eu queria trabalhar com café. Mas quando eu cheguei aqui, meu primeiro trabalho foi como limpeza mesmo, cleaner, fazia cleaner de escritório, a gente até passou no prédio que trabalhava. Mas chegou algum momento que é engraçado que na Austrália, quando você começa a trabalhar, a gente quando vê com estudante, acha um trabalho, você começa a trabalhar, você acaba se acomodando, porque você fica naquele trabalho, tipo, e você vê que a grana... É fácil, né? Porque assim, é um trabalho... tem um assunto que eu toco aqui em outros vídeos, que eu falo sobre subemprego, né? Que a gente tem muito essa percepção no Brasil e recebe muito esse julgamento, né? Mas é o que você falou, a gente vem pra cá, trabalha com essas coisas, você tem uma qualidade de vida boa. E aí você acomoda mesmo porque tá bom, você consegue pagar suas contas fazendo aquilo, né? E aqui eu acho que quando você viaja, você acaba quebrando essa imagem de subemprego, né? Porque todo emprego é louvável. E aqui na Austrália, o que você fizer bem feito, eu acredito, você vai conseguir fazer um bom dinheiro, mesmo com limpeza, se é uma empresa de limpeza, ou trabalhando num restaurante, café. Se você fazer aquilo com dedicação, você vai conseguir chegar naquilo. Mas o meu ponto é que eu realmente queria trabalhar com café, então eu fiquei como limpeza por um ano trabalhando com isso aqui, comecei a fazer uma grana. Eu falei, poxa, cara, eu vim com o propósito de trabalhar com café para tentar ver como era o processo, era uma coisa que eu ia querer fazer. E daí deu um ano, eu falei assim, não, agora vamos focar em outra coisa. E também tem aquilo, né, a gente vem sem inglês, então para trabalhar em restaurante de café você precisa ter um pouquinho mais inglês. Isso... Mas você chegou a trabalhar com algum hospitality com público. Daí, desse um ano, eu trabalhei num café. E aquilo, né, brasileiro sempre trabalha com sangue nos olhos, né, então eu trabalhei num café por 2 anos e meio. E quando eu entrei lá, era um café dentro de uma universidade. Então foi um mundo novo e eu vi que era uma coisa que eu gostava, de lidar com o público, falar com as pessoas, conhecer histórias, né? Hoje vocês estão conhecendo a minha, mas conheço uma história de muita gente aí que passou pelo restaurante, passou pelos cafés. Então eu comecei a trabalhar em café e gostei dessa área de hospitalidade, que não é uma área muito fácil, né? Porque você lida com pessoas e pessoas na maioria das vezes nem todas são fáceis. Mas é uma área que é muito gratificante, você conhece muita história, conhece muita gente e é bacana conhecer pessoas assim. E como é que foi, tipo assim, a decisão ali que você falou, puta, vou empreender? Porque hoje, o brasileiro que chega aqui, ele olha o brasileiro ali, o restaurante, pô, bonito, bem localizado, mas a história vai um pouquinho lá atrás, né? Então... Como é que foi esse começo ali, tipo, que você decidiu ir e como que você foi transicionando pra validar, ver que tava... A vontade de empreender já tinha, né? Eu tava no café e daí aquilo, acho que tem uma frase que eu escutei uma vez de um amigo meu, que ele fala assim que o seu foco
a sua sorte é definida em relação ao seu foco. Então, o meu foco era empreender, ter um business com café ou alguma coisa assim. Então, esse era meu foco e as coisas acho que foram acontecendo para que acontecesse isso, né? Então, o restaurante brasileiro já existia. A minha esposa é chefe de cozinha. E daí ela fez uns shifts no restaurante e eu falei pra ela, eu via que era um restaurante que tinha oportunidades. Falei pra ela, ela tinha vindo pra cá naquela época. Isso, ela veio um ano depois de mim. Eu falei, fala com os donos aí, se eles tiverem interesse um dia numa sociedade. Eu acho que sempre assim, você tem que ir plantando a sementinha, por isso que eu falei, você traça a sua meta onde você quer chegar e as coisas vão caminhando para que aquilo aconteça, né? Então, e daí, num certo momento, eles chamaram a gente de conversar, a gente tem interesse em ter uma sociedade e tal. E foi dali que começou. Então, quando a gente começou a estar no interior, eu e minha esposa e um casal de hoje são amigos, né? O Rafael e a Camila. E a gente começou esse restaurante junto, era um restaurante que abria só final de semana, então a gente abria ele só sábado e domingo, então a gente trabalhava durante a semana e daí final de semana trabalhava no restaurante e aquilo. Eu acho que quando você tem que saber que você vai colocar muita energia, muito amor e muita vontade para fazer o negócio acontecer. Então é sempre muito trabalho. Se você quer empreender, você tem que estar disposto a colocar sua vida naquilo. Então a gente trabalhou nesse restaurante por 2 anos e meio, só abrindo no final de semana. E daí vem o grande problema do imigrante quando vem para a Austrália nessa situação é o visto, né? Como eu vou conseguir o meu visto, né? A vantagem da Austrália, né, é que ela te dá um visto de trabalho já, né? Então você já consegue pelo menos trabalhar part-time. Que aí, dependendo das pessoas que estiver ouvindo aí em algum outro país, talvez cada país tenha a sua limitação de trabalho. Mas a Austrália dá um trabalho part-time e nessa você já estava trabalhando e você conseguiu já transicionar, mas tinha isso, né? Como é que você vai fazer para conseguir o visto? Então, como foi? Daí é que a gente decidiu, né? A gente decidiu que as meninas saíam do restaurante e daí entrou um outro sócio, o Marcos, né? E nesse momento que as meninas saíram, minha esposa conseguiu um sponsor na área dela, que ela é chefe de cozinha, e a mulher do Rafa, Camila, ela aplicou pro Skill Visa, que ela é engenheira de produção. Então ela seguiu para um caminho independente, porque assim, às vezes não adianta você, que nem no nosso caso, né? A gente focar em empreender, sendo que a gente não ia conseguir ficar aqui. Então, acho que sempre quando eu falo com as pessoas quando vem para cá, eu quero empreender, como é aquilo, eu acho que você começa ou empreende, mas tenta focar no visto, que o visto é o principal objetivo final do imigrante, conseguir o visto. Eu costumo falar muito sobre esse assunto com a galera, né, da comunidade, que sempre fala assim, tipo, no começo se estabiliza e depois já procura uma estratégia para você fazer o visto. Às vezes a galera tem por exemplo, já conheci gente que era de TI no Brasil e veio para cá e quis largar a TI. Eu falei, usa isso como uma alavanca para você pegar o teu visto. E depois você decide o que você faz. Sim, né? Então acho que tem muito essa parte, tipo assim, que o pessoal acaba deixando passar, porque é o que você falou ali no começo, né? Você entra na zona de conforto e aí vai passando, né? Sim. Só que aí o tempo vai passando, passou, cara. Entendeu? Então acho que a gente deu sorte também de conversar com pessoas certas. Quando a gente chegou, já fomos traçando uma estratégia de como a gente conseguiria ficar aqui. E como no nosso caminho, como minha esposa já era chefe de cozinha no Brasil. Beijo, amor, Tatiana. Que é graças a ela que eu estou na Austrália hoje. Então a gente já traçou esse caminho. A área de chefe de cozinha é uma área que sempre está em demanda desde que chegou aqui. Às vezes ela sai um pouco, mas ela sempre volta. É uma área de muita demanda na Austrália, por ser talvez uma área de trabalho bem exaustiva. Então o pessoal que estuda essa área de culinária sabe que é um trabalho é gratificante você cozinhar para outras pessoas, mas agora shy, não é? Mas também é um trabalho bem exaustivo, que é horas de trabalho, pressão na cozinha, trabalho pesado. Então, por isso que eu acho que é uma profissão que nunca saiu da demanda da Austrália. Então... tem os picos, né? Na verdade, assim, tem um pico que aí a galera vai, aplica pro visto, por quê? Porque vai dar o visto, vai trabalhar nessa área, sim. Só que a hora que entra pra trabalhar, isso você falou, pesado, né? É um trabalho pesado, mas assim, muitas pessoas também se descobrem, né? E vê que essa área da cozinha, que é uma
uma profissão bem gratificante, porque você faz com que as pessoas viajem num memórias afetivas pelo prato de comida. Então, muita gente acaba se identificando com isso e segue essa profissão, né? Mas, por outro lado, como eu disse, é uma profissão que é pesada, que é exaustiva, mas, por outro lado, também muito gratificante, né? Mas então, essa parte dos vícios, né, da estratégia também é complicado, porque, que nem o cookery entra e sai, porque aí é isso aí. Vem a demanda, a galera aplica, aí de repente cansa, aí a galera sai da área e volta a ter a demanda. Sim. E aí volta, então fica mais esse vai e vem, porque é isso, né? Porque não é uma área simples, né? A galera acha, é só cozinhar, não, o negócio é frenético. O trabalho é exaustivo, então... mas é um caminho de vício, é um caminho que as pessoas às vezes buscam, e o meu foi através da minha esposa, que ela já era área dela no Brasil, mas ela teve que estudar aqui também para validar a profissão dela, e o nosso vício foi assim. Então, nesse período que ela estava na busca do vício, eu estava na busca do trabalho, que é o restaurante. E daí estamos nessa jornada aí no restaurante. E nesse ponto, assim, por mais que você falou assim que você já tinha uma vontade de empreender, você já tinha empreendido no Brasil? Eu nunca tinha empreendido no Brasil, meu pai é empreendedor, tenho a família de empreendedores, então acho que talvez era uma coisa que já vinha comigo, eu já tinha essa vontade, mas eu vejo que o empreender vem de diversas maneiras, né? Às vezes a pessoa empreende com um negócio, com um serviço, ou às vezes na própria vida, na profissão, empreende fazendo um curso, na profissão mesmo, né? Então existem várias maneiras de você empreender na vida, mas na minha foi hoje através do restaurante, né? Mas eu sempre quis, era uma coisa que eu já queria empreender. Eu só não sabia com que, não sabia como começar. O que eu mais ou menos tinha uma noção, mas eu não sabia se eu ia gostar também. Então, para mim foi importante fazer esse processo de entrar num café para sentir se eu ia gostar, se era uma coisa que eu queria fazer, porque eu vejo, às vezes o empreender, como você demanda muito da sua vida pessoal, da sua vida no geral, você vai gastar muito tempo naquilo. Se você não está feliz fazendo aquilo, não faz muito sentido, né? Exato. Porque tem muito desse lance, tipo assim, a pessoa fala assim, não quero ter patrão, não quero ter chefe, mas aí você trabalha mais do que trabalhava numa empresa. Com certeza, hoje eu vejo 9 anos de restaurante, eu trabalho muito mais do que se fosse trabalhando para alguém. Mas é aquilo, você trabalha para você, mas você tem que ter essa consciência que às vezes você acha que é um trabalho mais leve, mas na maioria das vezes não é, e o retorno não é tanto quanto se você trabalhar para alguém. Talvez principalmente na Austrália, né, que aqui as profissões geralmente pagam bem, então o que você faz aqui você consegue fazer um dinheiro legal. Então, mas o processo de empreender é interessante, e tipo, se você tem vontade, acho que vir para a Austrália às vezes é uma oportunidade para você por isso que eu falei, se descobrir, ver o que você gosta de fazer e começar do zero, porque é o que acontece com muita gente, que a gente realmente, quando vem para a Austrália para ficar, você começa do zero, você não tem família para te dar aquele suporte aqui, então claro que você começa a fazer amigos, tem a família no Brasil que te dá o suporte, mas é diferente, você não tem o suporte família do seu lado, né, te ajudando, então... E também o outro ponto é o ponto, tipo assim, onde tem informação. Como que você vai, tipo assim, você chegou num país completamente novo, são regras novas, legislação nova, e aí, tipo, como que você navegou isso, assim, no começo, em relação... Porque, beleza, uma hora é você ir lá e começar o trabalho. Beleza, vamos trabalhar, vai ser corrido, ser puxado. Mas como que você navegou essa outra parte, tipo, burocrática de ser empreendedor? Eu acho que na Austrália isso não sei, em qualquer país, eu acho que se você vai conseguir achar informação, né, no site do governo, ou conversando com pessoas, como é isso, como é aquilo, aqui na Austrália é pouco burocrático para você abrir uma empresa, você só precisa abrir um ABN, né, tem o Tax File Number para quem trabalha, tudo bem? Hello, good. Tem o trabalho do tax, né, que a pessoa é registrada, e o ABN quando a pessoa abre uma empresa. Então, abrir um ABN é fácil, não é muito burocrático, e dali você começa a buscar informações do site do governo, que eu acho que a Austrália te dá muita informação
se você quiser empreender, né, no site do City Council aqui, você entra no site do governo, eu quero abrir um restaurante, quero abrir um café, o que você precisa, que licenças que você precisa, quais são Tem muito suporte, as informações, tem muito suporte, então você consegue achar informação fácil, né? É mais a cara e coragem e tentar fazer acontecer. Não, é um processo bem, como é que fala? Não é rápido, né? Não é uma coisa simples, mas assim, às vezes a gente acha que é complexo, porque a gente também vê numa cultura do Brasil que, cara, precisa abrir um CNPJ, é tanta burocracia, cartório e não sei o quê, e aqui você abre uma ABN na internet. É, muito prático, né? E aí depois você consegue realmente ir atrás dessas licenças, e aí, claro, tem o lance do inglês, você aprender, você ir atrás, mas quando você começa a ir para essa jornada, você vê que às vezes é complexo por ser bem regulado, né, o sistema, assim, em relação a comida, restaurante, toda essa parte de público, né, liability, né, mas você vai vendo que é tranquilo, né, não é uma coisa tipo... Não é um bicho de 7 cabeças, você consegue fazer, mas é aquilo, você buscar o que você gosta de fazer, o que você te faz feliz e correr atrás daquilo e fazer que as coisas caminhem para você chegar no seu objetivo, né? Beleza, agora só vamos parar aqui nesse lugar icônico aqui, né? Que a gente tá aqui, para quem tá acompanhando, ó, tá passando até o barquinho aqui da cidade, que é o transporte público. Mas é isso, no final, assim, só pra deixar assim, um recado pra galera que tá, tipo, ou que acaba de chegar, ou que tem vontade de empreender. Qual que seria uma coisa que você poderia... Cara, eu acho que mensagem que eu digo assim, nunca desista dos seus sonhos, né? Se você tem uma coisa que você quer fazer, principalmente quando você está saindo de uma zona de conforto do Brasil para um outro país, vá atrás daquilo, tenta fazer acontecer. Não é fácil, mas se é uma coisa que você quer, corre atrás, que a vida é única e eu acho que a gente tem que aproveitar para fazer as coisas que nos agradam, que nos deixam feliz, né? Acho que essa é a mensagem, pessoal. Vai atrás, busca informação, pede ajuda de amigo. O pessoal às vezes que está em Brisa quer trocar uma ideia comigo lá, vai no restaurante, troca uma ideia. Acho que a gente, por estar no centro da cidade, muitas escolas ao redor ali, às vezes acaba sendo um ponto que as pessoas vão ali para conversar, é um ponto de aconchego das pessoas trocar uma ideia. Então, vai ali, troca uma ideia. Eu acho que a nossa comunidade aqui na Austrália, em Brisbane principalmente, é muito unida. As pessoas, eu acho que... Já morei fora, eu morei nos Estados Unidos, sempre tem aquele... o brasileiro não quer passar atrás a perna no outro, mas acho que aqui nunca vi muito disso, cara. Acho que as pessoas aqui ficaram mais ajudar, então acho que isso que faz a Brisbane, assim, em Queensland no geral, eu vejo que Gold Coast tem isso, Sunshine Coast tem isso. As pessoas querem ver você indo, brasileiro prosperando, indo bem. Acho que a comunidade em Brisbane é muito unida, eu acho que... Então você não vai estar sozinho, né? Procura conversar com as pessoas que a gente já sempre vai querer estar ajudando e vendo o brasileiro sempre prosperar, né? Acho que essa é a ideia. E até antes de encerrar, mais um ponto que você falou, e aí eu esqueci de trazer esse assunto, mas o como você acha que a comunidade brasileira te ajudou com esse restaurante? Cara, eu acho que o suporte da comunidade sempre foi um apoio que a gente teve muito grande da comunidade, tanto que a gente sempre que pode ajudar a comunidade de alguma forma a gente ajuda, porque a gente acaba sendo um ponto de referência, né? Quando você chega num outro país diferente, você começa, aí, cheguei agora. Você vai procurar onde que tem brasileiro, você vai num restaurante, vai num café e ali você começa a se descobrir. Então acho que a comunidade brasileira sempre nos acolheu muito, a gente tem um suporte muito grande deles, por isso que eu falei, eu acho que é uma comunidade muito unida. E graças à nossa comunidade que o restaurante está aí até hoje, né, trazendo um pouco da nossa cultura e graças a Deus eu acho que está no caminho certo de agradar as pessoas. A gente tenta fazer uma comida, um arroz e feijão certinho ali para que as pessoas voltem sempre e claro que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, né, porque se a gente entrar num embate assim, comida da minha mãe é melhor que a sua, você vai falar que a sua é melhor que a minha e vamos ficar nessa. A gente tenta fazer uma comida legal. Acho que hoje a gente tem bastante pessoas que às vezes voltam pro Brasil e mandam mensagem pra gente, cara, a gente tem o nosso tempero, acho que restaurantes são temperos, manda mensagem de, que saudade da comida de vocês aí na Austrália, então pra gente é um grande orgulho. Mas né? Eu posso falar de coração, cara, que eu tô aqui há 17 anos, tiveram várias, assim, business brasileiros tentando fazer uma coisa assim, e muitos tiveram que mudar o tempero, porque realmente é um sabor diferente para um australiano, e
E muitos, tipo, não deram certo, aí mudaram por vários outros setores, mas o maior ponto era mudando o tempero para atender o público brasileiro, o público gringo. E eu percebo, cara, que todos esses 8 anos que você tá aqui, tipo, você ainda manteve o tempero, ele é um tempero assim, que realmente traz o nosso gosto brasileiro. Tem aquela salada ali que é o que o australiano mais come nessas coisas de, tipo, eles não são muito do arroz. Salada, chips e uma carne, né? Mas assim, você manteve aquele tempero, cara. Então, tipo assim, isso realmente, você achou um sweet spot que agradou os gringos, cara. Eu acho que assim, cada restaurante, cada café tem a sua estratégia. E a nossa estratégia sempre foi trazer uma comida mais caseira, uma coisa que lembre mais o Brasil mesmo. E graças a Deus eu acho que o tiro deu certo, né? Até hoje as pessoas gostam, vem agradando o público aí. E é isso, você tem que achar o seu público e tentar trabalhar para que ele fique feliz e volte. Né? E o outro ponto assim, né, aí é um outro ponto que eu uso muito o teu exemplo quando eu converso com empreendedores, assim, que às vezes assim, a galera... Realmente, você não pode só atingir o público brasileiro, se você quer crescer, você vai ter que atingir um público maior. Só que eu lembro muito bem, assim, por exemplo, quando começou o brasileiro, ele começou lá na Charlotte, sim, e aí foi lá quando era final de semana, e quando você foi pra City, o que aconteceu, cara? Eu trabalhava na City nessa época. Diversas vezes eu desisti de almoçar com você lá, porque, tava uma fila gigante. E essa fila gigante, ela ficou por mais de mês, entendeu? E aquilo ali eu acho que foi uma baita de uma propaganda, tipo, que sem querer, você abriu no lugar certo, sem querer, essa galera foi, eu vi a galera olhando, o que é essa fila? Só que não foi uma fila de uma semana, foi rolando, foi despertando. E aí é onde eu falo que, tipo assim... Perdi alguns cabelos naquela época. Tá aí, né? Mas é isso, essa parte, tipo assim, que às vezes o brasileiro fala assim, não, eu quero só focar no gringo. Mas às vezes se você consegue... fazer alguma coisa híbrida para a comunidade brasileira, ela também vai te impulsionar, né? Vai te empurrar, né? Você tem que pensar também, é isso que eu falei, você tem que pensar, né, nessa parte de empreendedorismo, qual que vai ser o seu foco, né? O nosso foco no começo sempre foi o público brasileiro, a gente tinha essa identidade de, tanto que o nome é o brasileiro, a gente não mudou o nome, é uma coisa que... Não é de Brasília, né? É o brasileiro, né? Às vezes os australianos têm essa dificuldade para falar, mas acho que traz um pouco de originalidade porque a gente faz, a gente nunca quis perder a essência de fazer comida brasileira, né, destemperada. Claro que a gente vai receber críticas, porque às vezes não vai agradar, porque realmente às vezes é muito doce, às vezes é muito salgada, e o nosso paladar brasileiro é isso, é mais acentuado no doce, é acentuado no salgado. Eu já mandei, quantas vezes já peguei um brigadeiro seu lá e eu levava pra galera da empresa e a galera come, e eu já faço até de propósito, que aí eu levo, eu sei que o cara vai gostar, come, dá uma mordida, too sweet, eu falo, tá bom, obrigado. Aí já mando bala. Isso, né? Mas é isso, é o paladar, né? É do Brasil, não vai agradar todo mundo, mas se a pessoa tá aberta a uma experiência nova, eu acho que vai agradar, é bacana, a pessoa gosta. E hoje, graças a Deus, nessa jornada aí de 9 anos, aí a gente já tem um público, já tá um pouco consolidado aí em Brisbane, já tem um público australiano fiel, um público que tá na Austrália fiel aí, tanto de brasileiros também. E a gente vai nessa caminhada aí, quem quer empreender, eu acho que é isso. Monta a sua estratégia no que você quer atingir e às vezes em algum momento do caminho você pode mudar a sua estratégia. Se você vê que seu público está sendo mais australiano, você vai mudar para aquele público. Mas a gente, por ser um restaurante de comida brasileira, com nome brasileiro, a gente sempre vai tentando, né? Estamos mantendo a essência de trazer um pouco de uma coisa mais brasileira mesmo. Sim. E pô, cara, primeiro eu quero agradecer você a participar desse primeiro episódio. Eu fiz questão de deixar esse como primeiro, porque... Bacana. Porque, cara, assim, eu conheço a tua história, eu te conheci, cara, num dos primeiros dias que você estava aqui. A gente vai bater um papo agora na segunda parte sobre isso, mas... de tantas pessoas que eu vi aqui tentando, empreendendo, cara, tipo, ver onde você tá hoje, ver o carinho que a comunidade tem com você, tá ligado? Tipo assim, ver, tipo assim, importante. Esse negócio que você, cara, uma comida é um business, mas, cara, vai além do business, porque tem muito mais, tipo, o impacto do seu business é muito grande, né? E como eu sempre tô ali na comunidade, cara, eu sempre ouvi só coisa boa e, queira ou não, meu irmão, esse astral que você tem, você tá ali lidando com o público, é isso, né? Você tem que gostar, né? Isso que eu falo aquele pessoal, sorriso no rosto, né, cara? Então, tem que gostar, então, mas eu acho que é isso, eu acho que a gente, por isso que eu falei, né? A gente aqui é a comunidade muito unida, a gente tá aí até hoje por conta da comunidade que sempre está nos apoiando, né? A gente sempre aceita também críticas, feedbacks, a gente sempre é aberto a escutar isso, porque, né, por isso que eu falei, a gente traz um produto de uma cultura, então a gente tem que estar aberto a receber os feedbacks e o pessoal sempre
tá apoiando a gente, né? Então, e é isso que motiva a gente de continuar trabalhando, porque como qualquer profissão, como qualquer coisa, tem vezes que você quer mandar tudo pros altos e começar a vender coco na praia, porque é exaustivo, mas acho que esse apoio da comunidade que impulsiona a gente, tanto falar o pessoal que trabalha com a gente lá, a maioria das pessoas, né, que começa a trabalhar com a gente, sente esse carinho, nosso propósito de trazer a nossa cultura e o pessoal tem esse orgulho, né? E cara, tipo, é foda, né? Porque você vai conversar aí vem outras coisas, mas eu quero uma curiosidade, cara. Pode mandar. Os gringos vêm comer nossa comida brasileira. Tem algum fato curioso dos gringos no teu restaurante, assim, Cara, é uma coisa que fala, né? A farofa é uma coisa que sempre intriga as pessoas, então por isso que a gente já tem um script de quando entrega um prato, a gente se pergunta, já comeu comida brasileira? Já comi, não comi, se não comeu, a gente tem que explicar a farofa, porque a farofa ela é uma coisa que intriga eles e eu prometo para qualquer pessoa, né? Se você vai comer num restaurante que você não tenha o conhecimento da culinária, é uma textura diferente, né? Você precisa saber o que é. Então a gente sempre explica o que é a farofa, que né, em inglês é uma caçava, caçava é mandioca em inglês, então que é uma farinha de mandioca e como come, né? Arroz, feijão e a farofa. Porque às vezes eles vêm ali e o que é esse farelo, o que é essa farinha no prato? Né? Porque a textura é diferente, você vai morder, parece o quê? Se a pessoa começou a farofa, vai deixar a boca seca, o que é isso? Não faz sentido, né? Qual o seu review negativo? Já teve um review já no cara, que né, por isso que hoje a gente preza muito de explicar o que é farofa, porque o cara falou assim, comida muito boa, mas tinha uma areia no prato ali que não fazia muito sentido. Então a gente fala pro pessoal, tem que explicar o que é farofa para não cair nesse... Realmente é uma coisa que se a pessoa não comeu, o que é, né? O que é essa areinha amarela no prato aí. E é interessante, né? Porque é exatamente a textura. Se você começa a olhar as comidas de outras nacionalidades, eu não lembro de ver alguma coisa que é parecido, tá ligado? Que é parecido, tipo, porque você vê molho, você vê, tipo, algumas coisas cozidas, cruas, mas tipo... É uma coisa que intriga, né? Uma farinha, né, no prato, né? É uma coisa que intriga, então a gente sempre tem esse trabalho de explicar e eu acho que é uma coisa que ajuda, é um storytelling, né? Ajuda a envolver a pessoa naquela refeição que ela vai comer e o pessoal acaba caindo no gosto da farofa também, né? Porque uma farofinha com arroz e feijão, na carne ali quando você mistura, né? Diferencial, você comer pura, eu gosto até pura, mas assim, o cara quando ele começa a misturar, vem outro sabor. Muda o sabor. É a química da comida. Da culinária brasileira. Como é que eles falam? Pô, tem um nome, não é quimioterapia, não. Tem a parte da química, enfim, que eles falam a parte tipo da combinação dos sabores transforma em outros sabores. Então, alquimia culinária, sei lá. Alquimia culinária, então a farofa traz esse storytelling aí de colocar a farofa no arroz e feijão assim e é legal. Pôzinho, valeu meu mano. Obrigado. Aí pra quem fica aqui, então a gente vai bater agora esse papo da história dele, de como ele parou na Austrália. E se você curtiu, vai lá. Vai dar um like. Não, é isso que eu falo, né? O Na Gringa ele tem esse propósito de ajudar a comunidade. Então, tipo assim, eu vou ficar pedindo like? Vou pedir, porque é um propósito novo, mas como é que eu transformo isso? Vai atingir mais pessoas, né? O like ajuda. Então, a Luca para atingir as pessoas, mas assim, eu não quero ficar mendigando like sem propósito. O meu propósito é 3 mil inscritos no canal no YouTube, eu vou colocar 3 mil reais numa instituição no Brasil. Maravilha, entendeu? Porque aí, cara, a forma de continuar, sabe, fazendo esse ciclo, ajudando, porque o Na Gringa é mais um propósito do que, né, só um business, né? Ele é um propósito para realmente ajudar, não só na Austrália, como o brasileiro no mundo inteiro, né? Que tá chegando agora aí, conhecer histórias aí e chegar com o gás todo. Então bora pro segunda parte. Valeu, galera. Boa.